tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a gravação do tópico 2 de metodologia científica e a gente vai ver alguns parâmetros que a gente viu na aula anterior, na unidade 1, e assim a gente vai seguindo conforme o nosso cronograma. Perfeito? Então deixa eu passar um slidezinho aqui do fundo para que vocês possam acompanhar. Certo, a gente viu no tópico 1 da aula passada algumas competências sobre a natureza da ciência e da pesquisa científica. Depois a gente viu também a parte da filosofia clássica, onde o pessoal, com as suas filosofias, com suas reuniões para decidir as políticas, os acontecimentos locais durante forma de tomar decisões, Então eles se reuniam através desse contexto, dentro já lá dessa época da clássica. Depois a gente teve aí na decorrência a filosofia Renascimento, logo já veio a moderna e a contemporânea. Depois a gente passou para a unidade 2, onde por sua vez a gente viu ali os tópicos de conhecimento e as concepções das ciências, depois a mesma concepções das ciências e o tipo de conhecimento. Vimos já no tópico 3 ao seu decorrer a pesquisa e o pesquisador e as instituições de ensino. Logo vimos no tópico 3 também, ainda a pesquisa científica, pesquisador, mais concretamente falando, e as instituições de ensino superior e as produções científicas. Portfólio, paper, monografia, esses tópicos mais relacionados a artigo científico, a TCC e todos esses trabalhos acadêmicos. Então agora a gente vai entrar na unidade 2 dessa apostila. Ela é um pouco extensa, vamos tentar fazê-la da melhor forma. A gente vai ver as perspectivas teóricas e metodológicas da pesquisa, sua introdução, as classificações e tipologias de métodos da pesquisa, que é a proposta. Tópico 2, a gente já vai navegar aí um pouco a definir as amostras, como coletar e analisar os dados de pesquisas, o que é o método qualitativos e quantitativos, as definições e os tipos de amostras de pesquisas, os enfoques quantitativos com enfoques qualitativos. E ainda no tópico 3 a gente vai ver alguma coisinha referente a essa parte das principais etapas dos elementos da pesquisa científica. Mais o que? Mais o processo de elaboração da pesquisa científica e suas etapas em geral, os elementos inerentes aí aos procedimentos metodológicos. Certo? Quais os objetivos desse aprendizado que a gente tem nessa unidade 2? Que é aprender as principais características dos procedimentos científicos, as metodologias, a elaboração da investigação científica, e também a gente vai ver aí algumas coisas referentes às tipologias. O que é tipologias? Tipologias é uma forma de você classificar as coisas, um estudo mais sistemático para definir as diferenças de categorias. Tranquilo? Então, compreender as importantes definições de tipologias relativas à amostra em pesquisas quantitativas e qualitativas. Depois também a gente vai dar uma navegada e tentar aprender um pouco mais as principais estratégias para coleta de dados, como você vai analisar esses dados de pesquisas na forma quantitativa e qualitativa nessa questão. Quantitativas, pode dizer aí que é a quantia, o total, um montante ou a soma da coisa dita, o valor, a quantidade, o somatório. Já a parte qualitativa, a gente pode classificar ela como o que dá atribuição a um valor. Por exemplo, qualitativo, avaliar, vamos ver o avaliativo dessa amostra. Vamos ver mais o que? A estimativa, A gente tem uma ideia estimativa dela para a gente avaliar o apreço que ela tem, a importância. Então é um pouco diferente a parte da qualitativa para a quantitativa. Isso a gente vai ver mais minuciosamente aí nessa unidade. Tranquilo? E ainda identificar as principais etapas inerentes à elaboração de uma pesquisa científica. Quais as etapas que vocês vão prosseguir, que vocês podem ver no paper que eu já gravei ali do seminário, a introdução, que ele dá uma pincelada do que a gente vai navegar sobre essa apostila. Tranquilo então, meu povo? Bora lá então para a nossa unidade 1. E agora eu vou aqui trocar a tela com vocês para a perspectiva dessa unidade aí, legal? Então vamos para a apostila aí, as perspectivas teóricas
e metodológicas da pesquisa e uma proposta de classificação, tipologias e pesquisas, certo? Vou deixando assim nos tópicos, depois vocês vão acompanhando. É lógico que eu estou dando uma resumida na apostila aí para que fique a melhor forma compreensível para vocês. Bom, deixa eu acho que afastar um pouco essa tela, que vai ficar um melhor visual aí para vocês, né? Bom, tranquilo então. Vamos seguir dentro dessa parte aqui. Na introdução, o que a gente vai ver aí? As possíveis vislumbração, né, de que há um único modelo de normas, que não há, na verdade, né, prontas para definir ou para você definir, para que, por meio da pesquisa, se consiga produzir o conhecimento, né? Então, as propostas definitivas para que você consiga fazer a pesquisa num todo, né? Ainda diz que a ciência atual é possível de vislumbrar que existem várias formas de pesquisadores, formas que os pesquisadores debaterem ou formularem hipótese. O que é hipótese? É tudo aquilo que você acha que pode acontecer. São as hipóteses, pode ir para um caminho diferente e dar no mesmo lugar. Por exemplo, tem várias formas de você chegar no mesmo lugar. Qual é a hipótese que você tem, né? De chegar mais rápido, de chegar mais com eficiência, com menos objetivo ou com mais objetivo, com mais problemas ou com menos problemas. Então são as hipóteses que você acha que vai acontecer. Por quê? Ainda não aconteceu, então você tem as hipóteses. Que caminho eu vou seguir? Se eu for por aqui, a hipótese de eu me dar bem é muito grande. Se eu for por aqui, razoável. Se eu for por lá, mais ou menos. Ou ainda, perguntas e oferecem respostas. Ou perguntas que oferecem respostas e explicações para o mesmo fato. Tranquilo? Então essa parte aí é a parte das hipóteses. Depois, ainda no resumo, a gente vai ver que deve ser de responsabilidade do pesquisador, no caso o acadêmico, a definição aos quais critérios são os mais pertinentes para produzir o conhecimento científico. Então, quais deles é o melhor? Escolhendo o método, o procedimento, quais possíveis de distinguir a ciência de outras formas de conhecer ou de criar um novo conhecimento, quais são as informações sustentadas por dados confiáveis que justifiquem um conhecimento, então aonde que eu vou pesquisar, com quem eu vou pesquisar, se essa fonte realmente é segura ou não, certo? Produzir evidências contra o fato ou a favor de suas hipóteses e ver o responsável legal e eticamente pela confiabilidade do conhecimento por ele divulgado. Por exemplo, a gente sabe lá que tem a Wikipédia que ela não é 100% confiável, porque qualquer pessoa pode digitar qualquer asneira lá e colocar, e a pessoa que for ler ela vai acreditar porque ela está lá na página web, foi escrita por alguém, e não é sempre assim, né? Tem uma porção de fake news e aí que vocês realmente tenham que confirmar quais os dados possíveis de ser verdadeiro ou não. Quais são os mais possíveis? Os acadêmicos, onde tem artigos científicos divulgados por universidades, publicação, vocês vão ver várias aí, bibliotecas de universidades, onde tem fontes conhecidas e também onde vocês vão ver as citações dessas pessoas dentro do seu trabalho, se são já referenciais já conhecidos, né, de uma certa forma. Tranquilo? Então é um meio de você confirmar se esse procedimento é real ou não. Bom, aqui também a gente vai ver alguns motivos para a gente planejar a forma da nossa pesquisa, né, que deve ser considerada quais as melhores estratégias dentro do contexto que vocês vão elaborar, testar as hipóteses e depois defender a sua ideia. Tranquilo? Mais adiante aqui dentro desse resumo ainda a gente vai ver as escolhas do método que deve ser feita, quantitativa, qualitativa, as duas juntas, para que seja possível de fato confrontar ou colocar em xeque as ideias em questões da pesquisa e não simplesmente apenas confirmá-la. Isso quer dizer o quê? Você pode pegar dois autores, cada um com uma ideia inversa da outra, para que você possa confrontá-los e assim pesquisar e ver qual das duas é a mais real no seu contexto, qual das duas é a mais funcional ou verdadeira. Perfeito? Nem sempre uma pesquisa que dê uma resposta contrária, ela é inválida. Então, se você espera responder a uma pergunta e você ainda não conseguiu, isso quer dizer o quê? Que a sua questão ainda não foi resolvida. Então, ela pode ser continuamente pesquisada e desenvolvida para que chegue a uma solução, que às vezes o caminho que vocês escolheram foi o caminho de não encontrar realmente a resposta para aquele problema. Então vocês podem percorrer por outro. Então nem sempre
uma pesquisa que deu errado, é uma pesquisa inválida. É um meio de um outro pesquisador ler o seu artigo e ver que pelo aquele caminho ele não vai encontrar respostas. Tranquilo? Então, considerar a classificação metodológica proposta com o objetivo de auxiliar o pesquisador a definir seu desenho de pesquisa e conseguir produzir um conhecimento considerado científico, onde realmente você vai basear ele com vários autores, várias entrevistas, vários métodos ou várias pesquisas ao decorrer aí. Tranquilo? Show! Vamos seguir aí então um pouquinho. Vou descendo um pouco conforme a gente vai falando. Eu estou fazendo um resumo de cada tópico. Aqui a gente vai ver as classificações e tipologias de métodos de pesquisa de uma proposta em geral. Então vamos ver aqui quais são as propostas de pesquisa que vocês podem encontrar, quais são as suas classificações. Segundo o nosso livro, ele diz que a pesquisa científica, a prática de produção, a fim de quê? De produzir dados que sustente e evidencie acerca dos objetivos a serem alcançados. Mas o que? Que se refere ao planejamento dos resultados ou dos problemas, né? Os resultados dos problemas, criando as hipóteses a serem confirmadas. Resumidamente, vai ser por esse caminho que vocês vão percorrer. Ainda ele diz que a pesquisa passa a ser considerada científica a partir do momento em que o pesquisador assume um método para coletar em prática, ou colocá-la em prática. Claro, você ali logo no início você tem que colocar a sua hipótese, qual é o tipo de metodologia que você vai usar, quantitativo, qualitativo, entrevista, vai ser aplicada, vocês vão ver que tem várias que a gente viu na unidade 1, então aqui para você responder e assim depois da sua hipótese lá, você realmente colocando o que você está colocando em ação, qual é o seu próximo passo no seu projeto, legal? Aqui a gente vai ver o método que se refere a um roteiro, certo? Você vai fazer dessa forma. Deve-se descrever de maneira clara e direta um conjunto de procedimentos técnicos e estratégicos utilizadas para que um objeto de pesquisa ou objetivo seja alcançado. De que forma? De forma regular, passível de respeito para alcançar um objetivo material ou conceitual e compreender o processo de investigação. Por que ele diz de forma clara? Porque quando você coloca na sua introdução o que realmente você tem de problema e como você pretende respondê-lo, isso vai cativar ou não o seu leitor a ler o resto do seu artigo. Então por isso que é bem que você não enche linguiça, você deixa de forma bem clara qual é o seu objetivo, qual é o objetivo específico, qual é o objetivo geral, qual é a sua metodologia, todo aquele processo que eu comentei com vocês na unidade 1 e que eu também comentei lá no sumário 2, beleza? Quem não viu ainda, dá uma olhada, clica aí no lance em cima aí, vou tentar deixar o link, tranquilo? Dentro dessa a gente vai ali para o nota, onde a gente tem um unizinho aqui, que ela vai dizer ali o que é a metodologia, ou método, qual dos dois? Na verdade os dois são uma parte só. A metodologia da pesquisa é a ciência instrumental, já o método é o jeito que ela vai ser aplicado. Então a metodologia é um conjunto de métodos que cada ciência particular coloca em ação. Show? Resumido, pessoal. Embaixo a gente tem umas figuras, vou passar aqui para vocês, resumidas de uma proposta aí, de uma classificação de tipologias de pesquisa, para que vocês entenderem as formas que ela tem. Essa figura 1, que apresenta uma organização metodológica de pesquisa com diferentes tipologias relativas a cada classificação, que a gente vai falar de cada uma delas, apresentando para vocês aí diversas possibilidades de escolhas, para vocês saberem que caminho vocês vão escolher, certo? Então vamos aqui com a indutiva, que é o método indutivo ali, que é o segundo, não dedutivo, é o indutivo, perfeito? Vamos começar por ele. É o conhecimento, ou o conhecimento é fundamentado na experiência, deriva de observações de casos específicos da realidade concreta. Observável, beleza, galera? Esse método então indutivo, o raciocínio faz parte do registro dos dados, fatos, experiências anunciados. Para chegar aonde? Para chegar a uma conclusão ampliada com a possibilidade de uma preposição ou uma proposição mais geral, maior. Uma proposição geral não é verdade absoluta, tem que lembrar disso. Então lembra que nem tudo que a gente vai ler, nem tudo que a gente vai observar é uma realidade absoluta no geral. Às vezes é só em um determinado local, numa determinada ambientação, um determinado público. Então tem que ver que nem sempre é a verdade absoluta. Quer dizer que eu fiz assim, deu certo, é isso e pronto. Não,
pode ter outra forma também de se chegar ao mesmo lugar. Então ela não é absoluta, tem que se lembrar isso. Agora vamos ver o de cima, o dedutivo. É o conhecimento verdadeiro e só é possível com a razão, ou seja, o ser humano, que é o sujeito, adquire o conhecimento, que é o objeto, pelo uso da razão, os fatos por si sós. Parte de uma premissa, ou vamos dizer assim, de uma verdade já estabelecida. Para provar a validade de um fato, verdade universal. Confirmar um elemento que faz parte desse conjunto maior. Dedutivo é mais ou menos o conhecimento que realmente do ser humano, verdadeiro, da razão, a coisa que realmente existe, a forma de adquirir o seu conhecimento. Logo depois a gente tem o hipotético dedutivo, certo? Que ele se classifica de quê? De que forma? Ele descreve o que foi observado. Então você vai observar, você lembra quando o pessoal faz um estágio, que esse estágio no primeiro módulo é de observação, ele senta lá no fundo da sala e só fica lá coletando os dados, qual é a reação dos alunos, como é a didática do professor. Então é mais ou menos hipotético dedutivo, feito dessa forma. Deduzem consequências observáveis que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa o quê? Tentar tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Deduzida foi aquela que você teve as hipóteses, você achou que ia ser assim, mas quando você vai ver na real o negócio sendo aplicado, você vai falseando ela, falando que esse pensamento não era verdade, que na real, quando aplicado, é diferente. Mesma coisa alguns livros didáticos, que eles dão lindo, maravilhoso, o acontecimento, que se fizer assim vai dar certo. Na hora que você aplica é bem diferente. Método dedutivo, procura-se a todo custo confirmar as hipóteses. Mostra-se válida, pois superou todos os testes e poderá surgir um fato novo que o invalide. Tranquilo? Então pode ser que você está testando lá uma metodologia de aplicar ao ensino infantil. Aí beleza, tu pega aquele livro naquela metodologia, vai na sala de aula e vai aplicar o que está lá. Só que aí tem um modo diferente. Quando aplicavam aquele, eram 10 alunos que eram totalmente voltados para o ensino. Realmente participava, ficavam quietos, participava da proposta. E você pegou um outro grupo que era o terrorismo total. Você não conseguiu fazer nada do que tinha planejado. Então quer dizer que ele estava falso? Não, são apenas modelos diferentes. São situações diferentes que o mesmo modelo não funciona. Você vai ter que criar uma outra estratégia dentro desse modelo, desse método, para que ele possa funcionar dentro da sua metodologia. Vamos aqui agora o dialético, que diz aqui que é o conceito de dialética, tem sido assumido por uma pesquisa científica na atualidade, ou na qual há contradições e transcendentes dados, dando origem a novas contradições que passam a requerer soluções. Amplamente utilizado na pesquisa qualitativa. Certo. Nele, os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, entre outros. Ou não há, desta forma, os fatos isolados, ou seja, os fatos não podem ser compreendidos se forem considerados isoladamente. Então tem que ser dentro de um grupo de pessoas, dentro de um acontecimento onde há um convívio, que é onde pode ser discutido a parte social, política e econômica, onde o sujeito se encontra. Beleza? Depois a gente tem o método fenomenológico, isso até o nome é do mal, né? O objetivo do conhecimento para a fenomenologia não é um sujeito nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido pelo sujeito. Beleza, ele tem uma visão um pouco diferente, um pouco filosófica. Utilizado pesquisas qualitativas e com técnicas não estruturadas, referido descrições direta da realidade, construída socialmente e entendida como ou compreendida ou interpretada ou comunicada. Beleza? Então ela pode ser de várias formas, como vocês viram aí. Procuram resgatar os significados atribuídos pelo sujeito ao objeto que está sendo estudado. Como assim? Bom, qual é o tipo que você está estudando? É o comportamento humano? De que forma que procura enfatizar esse acontecimento, de como ela chega a um determinado resultado? Então aqui a gente vai ver como que a gente entende isso, como que é compreendido e como a gente vai interpretar com a realidade nossa atual, né? Tanto política, financeira e assim diante.
O cotidiano e a compreensão do modo de viver das pessoas são aspectos que impulsionam a pesquisa fenomenológica. Por exemplo, como que o brasileiro se comporta diante o coronavírus? Como os venezuelanos se comportam? Como os chineses se comportam? Será que todo mundo se comporta da mesma forma? Qual é o ambiente que se encontra esse sujeito? Quais são as leis? Quais são os sociais que isso tudo engloba? Beleza? Que tem que levar em conta. Show? Também estrutural, né? Vamos dizer assim, é muito importante. Depois a gente vai descendo mais um pouquinho aqui na imagem, eles vão encontrar quantitativa, qualitativa e mista. Então, o enfoque qualitativo, a gente vai ver aí descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações de condutas observadas e suas manifestações. Beleza. O enfoque da qualitativa avalia o desenvolvimento natural da realidade. A intervenção acontece quando o pesquisador decide de que maneira observar e descrever essa realidade. Por quê? Tem várias formas, como a gente está vendo. A pesquisa qualitativa, ou as pesquisas qualitativas, se baseiam mais em uma lógica e em um processo indutivo. O que seria isso? Explorar, descrever e depois gerar as perspectivas teorias ou perspectivas teóricas. Tranquilo? Depois de escrito, primeiro você vai observar, descrever e depois sim você vai reescrever baseando nas teorias, nas citações, na bibliografia em geral. Já a quantitativa precisa ser efetivada numa condição comprobatória, beleza? Que é a realidade que está sendo observada possui determinadas características de que pesquisas representam um conjunto de processos sequenciais e, como dito, comprobatório, mediante padrões previsíveis e estruturados e com o conhecimento antecipado das decisões críticas a serem assumidas pelo pesquisador. Então, o seu pensamento dentro desta pesquisa, ela é representativa, porque a sua opinião é válida, a sua visão é válida, certo? Precisam ser elaborados de maneira objetiva. Ainda diz que essa necessidade de objetividade é uma comprovação inerente ao referido enfoque da pesquisa, que implica em caracterizá-lo como um método que utiliza a coleta e análise de dados para testar as hipóteses descritas logo no início. Lembra que vocês fizeram? Certo. Por meio de quê? Por meio de medição numéricas ou na análise estatísticas para estabelecer padrões e comprovar as suas teorias. Para aí, então, continuando, a partir dela derivar de expressões lógicas, ou seja, hipóteses que o pesquisador observa ou objetiva testar. Que aí você já vai pulando um pouco para baixo do seu trabalho acadêmico, onde você fez as hipóteses, observou, descreveu, agora você vai começar a pensar em como você vai testá-las, beleza? O que se pretende é generalizar os resultados encontrados em um grupo ou segmento, que seria a amostra. Você vai pegar um determinado grupo e tirar uma amostra daquele grupo selecionado. Também que os resultados relacionados passam a ser replicados no final. Replicado pode ser por outras empresas, por outros pesquisadores e assim funcionar da mesma forma que você. Mas nem sempre vai dar certo porque depende do ambiente. Lembra que eu falei? Então, aplicar e prever os fenômenos pesquisados buscando irregularidades e relações casuais entre elementos que explicam e preveem. Que isso seria o quê? Ver pensadores que já fizeram um experimento semelhante e ver quais resultados eles tiveram. Então você vai ver qual é o elemento que os pesquisadores vão ter em suas relações. O que tem parecido, o que funcionou nos dois em épocas diferentes, com pesquisas um pouco diferentes. Você vai começar então a colocar aí em parâmetro. Depois a gente vai ver um outro quadro mais embaixo. A gente vai ver mais alguns desses quadros aqui, tá? A parte aqui das características do processo e os seus benefícios com enfoque nas pesquisas quantitativa e qualitativa. Quais são as características dessas duas? A quantitativa, né, ou quantitativo, ele mede o fenômeno, utiliza as estatísticas, testa as hipóteses, realiza análise de causas e efeitos. Já a característica das qualitativas, ela explora os fenômenos em profundidade. Ela é mais, vamos dizer, criteriosa. É basicamente conduzido em um ambiente naturais, as qualitativas. Significados são extraídos dos dados, não se fundamenta nas estatísticas, né, ao contrário da quantitativa. Já o seu processo da quantitativa, ela é sequencial, dedutivo,
comprobatório e analisa a realidade da objetiva, né? Já a da qualitativa, ela é indutiva, recorrente, analisa múltiplas realidades subjetivas e não tem sequência linear. Benefícios da quantitativa: generalização dos resultados, controle dos resultados, você tem um controle sobre isso, precisão, réplica, mais facilmente de se replicar, e previsão. Já a qualitativa já tem os seus benefícios, né? Uma profundidade de benefícios, extensões, riquezas de interpretação, contextualiza o fenômeno, né? Então ela é um pouco diferente uma da outra. Uma é mais ampla da outra não. O que ainda existe dentro do enfoque dessas são as mistas, que são o quê? A combinação do procedimento da qualitativa junto com a quantitativa. Então, dentro desses dois parâmetros, representa um conjunto de critérios e de processos sistemáticos para pesquisa, neste caso, na coleta de dados, na análise dos dados, tanto quantitativo quanto qualitativo. Ainda a oferta de uma perspectiva mais ampla, o pesquisador ele pode formular o problema de pesquisa de maneira mais clara, quando você já tem esse parâmetro em geral, de qual dos dois vocês vão usar. Dados mais, como a gente pode dizer, mais ricos, né, variados, potencializando aí a criatividade da teoria, né? E permite ainda que os dados sejam mais bem explorados e aproveitados com essas duas aplicadas. Você, como pesquisador, tem base no problema ou nas hipóteses da pesquisa, que deve ser coletada e analisada aos dados de modo persuasivo, né, e rigoroso, e ainda você pode integrar as duas ênfases de pesquisa concomitantemente, né, juntas, combinando aí sequencialmente, construindo, né, um outro ou incorporando um ao outro, beleza? Beleza, tomar um café aí, senão animar o negócio, que essa apostila vocês vão ver, ela é bem longa. Ainda a gente tem aí o objeto de pesquisa, vamos ver aqui se a gente já vai encontrar ele aí, mas a gente já vai vir para cá. Os objetos de pesquisa, então, representados com perguntas de pesquisa, que sempre lembra que eu falei para vocês, que a pesquisa nada mais é do que você ter um problema, uma pergunta a ser respondida. Então aqui ele está dizendo, o objetivo da pesquisa, representados como uma pergunta de pesquisa. Pode ser descrito como na figura aí, que vocês estão vendo na tela, descritiva, exploratória, explicativa, correlacional, certo? Que a gente vai ver cada uma delas ao decorrer, mas vamos começar aí pela a descritiva. O que ela pode ser? No caso pesquisador, ele vai descrever o que ocorreu na realidade com o intuito de conhecê-la e interpretá-la. Nesse tipo de pesquisa, o foco é a descrição, apresentar aspectos pertencentes a um contexto em geral. O que ele vai buscar? Ele vai buscar especificar as propriedades e as características de um perfil de pessoa, de um grupo, de uma comunidade num todo, um processo de objeto ou qualquer outro fenômeno que é possível de ser avaliado e analisado. Então, dentro dessa pesquisa descritiva aí, a gente tem aqui ainda as amostras para aplicar dentro da descrição, com a precisão ou os ângulos de dimensões de um fenômeno antecipadamente aí, ou acontecimento da comunidade, contexto ou situações. O pesquisador ainda deve ser capaz de definir o que será medido, quais conceitos, variáveis, componentes e sobre o que ou quem os dados serão coletados, sobre o que vocês vão coletar ou quem, ou de quem, né, os dados serão coletados. Vai ser de pessoas, de grupos, comunidade, objetos, animais, várias outras colocações aí. Então esse dentro da descritiva. Então agora para a primeira ali, que é a exploratória, a gente tem aí como principal finalidade desenvolver, esclarecer aí, modificar ou examinar os conceitos e ideias. Você está explorando, né? Exploratória, conhecendo algo que você ainda não tem muito total conhecimento. Dos objetivos, então, nesse caso, oportuniza o pesquisador a obter informações mais completas da pesquisa, completamente novas mediante a identificação de conceito de variáveis promissoras. Porque você vai naquela parte de exploratória, você vai ler, buscar mais informações, entrevistar, ainda pode até observar, você vai para dentro de uma empresa e aí você vai explorar os vários meios que você tem de conhecer aquela questão, uma visão melhor. Então elas implicam em grande medida em determinar tendências, identificar áreas, ambientes, contextos, situações de estudos. Como vocês podem ver, ela pode ser muito ampla, porque é assim que a gente vai saber. Como que a gente vai explorar as tendências? A gente geralmente vai para um país diferente de primeiro mundo e ver qual é a moda daquele país, para então você fazer uma coleção e lançar no seu país também, mas já com o resultado de um bom
ou mal meio retirado desse outro país, né? Que ainda tem que avaliar a cultura, o jeito de ser e tudo mais, para ver se realmente aquilo funcionaria aonde você vai aplicar esse seu conhecimento. Pois a gente tem aí o correlacional, que objetivam determinar como os diversos conceitos, variáveis ou características estão relacionadas. É o estudo de correlacionais ao avaliar um grau de associação entre duas ou mais variáveis, que elas podem ser medidas, cada uma delas supostamente relacionadas, claro. Essa correlação se apoia em uma hipótese ou pode submetê-las em testes ou a testes, né? Também dentro desse contexto é importante você analisar ou ressaltar que nesse tipo de pesquisa a associação entre as variáveis deve ser elaborada mediante ao que? A padrões previsíveis para um grupo ou população a ser investigada, beleza? Não pode pegar um todo, tem que ter um grupo mais seletivo. Em cima dessa dali a gente tem a explicativa, que apresenta como finalidade a identificação dos fatores de contribuição. Ainda esse tipo de tipologia exige que você, pesquisador, aprofunda o conhecimento na realidade que se pretende explicar e o porquê das coisas. Então a pergunta a ser respondida, certo? Os estudos explicativos ainda a gente tem a sua finalidade, explorações, descrições, correlações, associações de variáveis, eventos e acontecimentos, que elas sejam possível de explicações. Então, tudo isso tem que ser explicado. Já está dizendo aí, explicativo. Isso aconteceu por que fato, por que fenômeno. Então, ela vai te ajudar a tomar algumas decisões na hora da descrição. Aqui ainda, voltando nela um pouquinho ainda, a gente vai falar um pouco mais dos tipos, das importâncias dos tipos de pesquisa de acordo com os objetivos de investigação. Então, desse contexto, a gente tem os tipos, propósitos dos tipos de pesquisa e as suas importâncias. Por exemplo, a descritiva, ela tem como propósito procurar explicar as propriedades, as características e os perfis das pessoas, dos grupos, comunidades, processos, objetos e qualquer outro fenômeno que pode ser submetido a uma análise. Sua importância, por sua vez, é útil para mostrar que é a precisão, os ângulos ou as dimensões de um fenômeno, de um acontecimento, né, tanto numa comunidade ou no contexto, ou em uma situação em especial, beleza? Já a exploratória é examinar um tema ou um problema de pesquisa, pouco estudado ainda, que não tenha muitas informações sobre ele, sobre o qual tem muitas dúvidas ainda e que não foi abordado antes. A sua importância, que ajuda o pesquisador a familiarizar com fenômenos desconhecidos e obter informações para realizar as pesquisas mais complexas num contexto específico. Por exemplo, pesquisar novos problemas, identificar conceitos, variáveis promissoras, estabelecer propriedade para pesquisas futuras, ou ainda sugerir afirmações postuladas. Já a correlacional, ela tem aí como o seu propósito ou finalidade conhecer as relações do grau de associação que existe entre dois ou mais conceitos. Como assim? Digo assim, categoria, variáveis ou em contextos específicos. A gente vai ter um comparativo. E sua importância tem, de certa forma, um valor explicativo também, correlacional. Embora ele é meio parcial, né? Pois o fato é de saber que dois conceitos ou variáveis estão relacionados e contribui para que se tenha algumas informações explicativas, certo? Por sua vez, a explicativa, ela tem a finalidade de explorar as causas dos eventos e os fenômenos físicos ou sociais. Seu principal interesse é explicar que os fenômenos ocorrem em quais condições eles se manifestam, ou sendo, porque duas ou mais variáveis estão relacionadas, e a sua importância é mais estruturado do que as demais pesquisas, né? De fato, ela envolve um propósito além do proporcional, né? É um sentido de entendimento do fenômeno que se faz referência ao contexto geral. Aqui então foi um resumo dela num geral, aí a gente vai ver algumas coisas ainda dos outros tipos de processo que a gente vai ter aqui entre as pesquisas.
mas só para vocês terem um conhecimento em relação que os procedimentos técnicos que influenciam diretamente e com a coleta dos dados, a gente tem que ver como que ela vai ser, o sentido de escolhas, o tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Mas deve ser feito também ou considerado os dados que vocês coletaram, que serão coletados. Também é coletado e analisado, né? E de que maneira e conduções das escolhas de metodologia vocês vão utilizar. Pode ser a pesquisa biográfica, documental, levantamento de estudo de caso, pesquisa de ação, pesquisa participante, onde você vai participar do projeto, dessa pesquisa, ou ainda aquela experimental. Temos ainda dentro desse contexto que a gente viu agora do procedimento técnico, a gente vai falar um pouco aqui, que é o objetivo bibliográfico. O que ele seria aqui? O que a gente pode dizer dele? Ele é realizado mediante a leitura de produtos textuais, tipo livro, artigos, teses, dissertações que foram elaboradas previamente por outros pesquisadores que nem vocês, que obviamente podem fornecer os dados que vocês precisam para responder um problema ou mesmo para fazer a descrição do trabalho de vocês. Então, por isso, a pesquisa biográfica é importante, certo? A gente tem ainda uma partezinha do UNE, que ele nos refere à revisão de leitura, que apesar de serem produzidas mediante a produções textuais já elaboradas, né, ela tem a finalidade de quê? De possibilitar o desempenho para iniciar o que será investigado e o que se trata essa pesquisa. Então lembre-se disso. A pesquisa biográfica, ela assume os procedimentos técnicos utilizados. Lembra que eu falei dos técnicos lá em cima? Para que eles servem então? Para então coletar os dados que darão suporte para responder os objetivos de pesquisa. Abrangem as informações das produções textuais já elaboradas por outros pesquisadores, como em livros, artigos, teses, dissertações, e não são coletados, por exemplo, mediante as técnicas de entrevista ou observações. Show de bola? Então esse você vai se colocar dentro de uma biblioteca e vai só pesquisar e não vai perguntar para ninguém. Você só vai basear no que já foi publicado, no que já foi descrito. Ficou um pouco mais claro? Certo, meu povo lindo? Vamos ver aí a pesquisa documental que segue aí na nossa figura. Ela pode acontecer quando considerado os procedimentos técnicos que influenciam a coleta e análise dos dados, que possuem a mesma abrangência que as pesquisas bibliográficas que a gente viu agora. Porém, pesquisa documental, os dados são obtidos através de quê? Através de certidões de nascimento, de casamento, documentos que apresentem as informações de registros ou episódios, pode ser tanto privados ou não, né? Documentos pessoais das histórias das famílias mais antigas, de fotografias ou imagens, tipo essas empresas mais antigas, tipo a Rondon, essas outras grandes que a gente tem de Grande Tramontina. Se você quiser fazer alguma coisa mais detalhada, aí você já tem que fazer algumas coisas mais pessoais, buscar as coisas mais antigas, que talvez imagens ajudam a contar, a chegar aí a um contexto, tipo jornais publicados da época, impresso ou digital pela internet, várias formas aí. Ainda você pode procurar elas pessoalmente com a própria pessoa e ela te fornecer cartas, bilhetes relacionados a contratos, atas, ainda biografias, arquivos públicos que vocês podem encontrar. Foi fundada o CNPJ da empresa, onde nasceram os donos, né, para você poder formular a sua inscrição mais rica de detalhes. Arquivos ainda privados, onde vocês vão encontrar isso? Instituições empresariais, sindicais, institutos militares, paróquias, mosteiro, congregações religiosas e várias outras aí. Ainda tem a parte que você pode formalizar em documentos oficiais, tipo fotografias, vídeo, filmes, gravações sonoras, às vezes só de áudio, disquetes ou DVD antigos da época, que aí você pode pedir alguém para reestruturar para as mídias de hoje. Objetos enquadrados nesse tipo de pesquisa devem ser subsidiar informações mais específicas, mais amplas, por exemplo, estudos de caso de uma organização, como eu falei aí da Rondon que eu peguei de exemplo, ou da Tramontina, ou ainda lá daquela de Carazinho que eu nunca lembro o nome, mas eu lembrei hoje, que é a Stara, que é uma fábrica de tratores que eu fui visitar e fiz meu estágio lá, e ela é rica de histórias, né? Então entram na internet para vocês verem como que foi fundada aquela empresa e como ela está hoje. Documentos privados pertencentes a organizações, vai contar muito
muito sobre ela. Agora a gente vai ver aí a outra de levantamento, né? Como vocês podem fazer isso daqui. É muito parecido com a de cima que eu acabei de falar, né? Mas ela busca um pouco diferente na sua visão. Ela busca os dados sobre comportamentos, opiniões, atitudes, crenças e valores de um grupo significativo de pessoas. Por exemplo, para você formular de cima, você pode começar com entrevista quem trabalhou nas empresas, quem se aposentou, como que era, atendimento para que você formalize mais com conhecimento verbal também o acontecimento, e não só pelas imagens onde você vai ter indutiva. Então, conhecidos censos brasileiros elaborados pela Instituição Brasileira Geográfica e Estatística ou pelos Ministério da Educação, né? O censo aí que fazem essa pesquisa tão grande que deixa um gráfico rico de detalhes para que a gente possa usar no nosso trabalho. Então, quais são as vantagens desse tipo de trabalho ou de pesquisa, né? Grande número de dados coletados em um curto espaço de tempo, porque elas já fizeram isso, eu apenas tenho que interpretá-los da minha forma para acrescentar no meu trabalho. Então, dados coletados entre questionários estruturados ou entrevistas, problemas mediante opinião pública, por exemplo, comportamento eleitoral, consumo de drogas, tudo isso vocês podem colocar, tipo no nascimento de uma tal empresa e todo o seu impacto ao redor, certo? Tanto arrecadação de ICM, crescimento de população, diminuição ou aumento de drogas, referente ao desemprego ou emprego que essa empresa trouxe, ou dependendo do seu setor, de como que ela é feita. Outros tipos, a gente tem aí a pesquisa experimental, que ela se refere em uma ou mais variáveis. Então ela pode ter aí causa variável independente ou efeito variável dependente. Dentro desse contexto aí, a gente tem dentro desta colocação da variável é algo no mundo que se pode variar e que um pesquisador pode manipular, modificar, medir, avaliar ou ambos. Uma variável independente é a variável manipulada, enquanto a variável dependente é uma variável medida. Anotem isso que cai na prova. Ou seja, o valor da variável ou dependente depende das alterações produzidas nas variáveis independentes. Tranquilos, só dando aqui uma certa forma. Pesquisas experimentais, a gente tem aqui, deixa eu ver, desenho de pesquisa por alguns autores, que eu vou pular essa parte, mas eu vou falar um pouco da pesquisa não experimental. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ainda não. Pesquisa não experimental lida com várias ou variáveis que por natureza não são manipuláveis, tipo que classe social, sexo, inteligência, procedimentos, autoritarismo, ansiedade, aptidões, realizações, valores, assim por diante. Beleza? Os autores desse livro ainda, ele diz ali que, com o intuito de deixar a diferenciação das pesquisas não experimentais e as pesquisas experimentais, explica-se apresentar como exemplo as situações apresentadas no quadro 4. Então vamos dar uma olhada no experimental ou experimento e não experimento. Experimento quer dizer o quê? Irritar uma pessoa e ver a sua reação intencionalmente. Fazer de propósito e ver como ela reage. O não experimental, analisar a reação das pessoas quando chegam irritadas, porque você não fez um experimento, ela já chegou dessa forma. Então esse tipo de pesquisa, que é chamada de spot fact, ela é entendida, atentam, na verdade, os problemas das ciências sociais. Exemplo dessa pesquisa pode ser biográfica, documental, estudo de caso, pesquisa participante e levantamento. Ainda a pesquisa, ela pode ser evidenciada com situações em que não há como manipular as variáveis, nesse caso aí, que já aconteceram. Estudo de caso, então ele diz ali, corresponde a um tipo de pesquisa relativos, Então pode ser ainda procedimentos técnicos quando o pesquisador quando o pesquisador pretender responder às perguntas centrais, como e ou porquê da coisa. Isso é bom vocês colocarem lá no início como problema de pesquisa. Vocês vão colocar essas duas, como ou porquê. Ele diz aí, explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos, preservar o caráter unitário do objeto estudado,
descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, formular hipóteses ou desenvolver teoria, explicar as variáveis casuais de determinado fenômeno em uma situação muito complexa que não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos. Então, esse tipo de estudo exige e oportuniza ao pesquisador a utilização de múltiplas fontes de evidências, obtenção de dados como professor, em análise de documento, observação e entrevista. Essa pesquisa participante é desenvolvida a partir da interação entre o pesquisador e os membros da situação investigada e a pesquisação de um todo que você está realizando, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema coletivo. Então, você vai fazer parte desse grupo e você vai ver realmente como acontece para poder descrevê-la. Então, você vai estar ali como um procedimento participativo. Já a procedência dos dados, caso ver, tem os dados ali lá nas figuras 1 e 2, deixa eu voltar nela lá, que ela diz aqui alguma coisa sobre dados primários, secundários, básica e explicativa. Vamos ver cada uma delas aqui. Bom, os dados primários, neste caso aí, quando os dados são coletados em primeira mão, na pesquisa desse campo, testemunhos, oral, depoimento, entrevista, questionários, laboratórios, conferências gravadas, etc. podem ser utilizadas. Ainda ela deve procurar manter absoluta fidelidade às mensagens, opiniões, fatos observados e colocações feitas. Nada de tirar, fazer corte, retirar alguma fala, não usa ela na íntegra. Já os dados secundários, neste caso ali, são originados de dados de informações que já foram coletados e processados e analisados por outros pesquisadores. Você já está buscando de uma pesquisa, a input de alguém que já escreveu, mediante acesso e análise de documento. Porque você não foi até lá, você não viu como aconteceu, não foi a primeira vez que alguém pegou. Então, esses dados você não tem como fazer lá. Então, você vai partir dessa dado secundário, certo? Então, registrem onde? Em mídias, relatório, livros, revistas, jornais, sites, várias outras variantes aí de informações que você vai ter acesso, certo? Deve-se informar o tipo de documento consultado, colocar lá no referencial, e que informações foram extraídas e a autoria dos mesmos. Tranquilo? Vamos ver aí. Pesquisa básica, se tem alguma coisa. Antes dessas duas que eu falei ali com vocês, daqui a pouco a gente vê as duas pesquisas ali, mas eu quero dar uma grifada aqui na teoria fundamentada. Vamos ver se tem aqui. Bom, mas anotem aí. Teoria fundamentada, suas características dela. Fazendo aí um resumo. Então, faz uso de um procedimento sistemático qualitativo para gerar uma teoria que explique, em nível conceitual, uma ação ou uma interação em uma área específica. Já o desenho estemográfico, deixa eu localizar ela aqui, que aí vocês conseguem me acompanhar. Então, dentro desse contexto de desenho etnográfico, o outro que eu falei é esse aqui de cima. Então, vocês podem até grifar essa parte aqui, vai ajudar vocês a se encontrarem, beleza? Já o desenho estemográfico, vocês podem ler até aqui assim que já está valendo. Então, vou lê esse parágrafo aqui, digamos. Descrevem e analisam ideias, crenças, significado, conhecimento e práticas de grupo, cultura e comunidade, que podem ser bem amplos e abranger a história, a geografia e os subsistemas socioeconômicos, educacionais, políticos e cultural de um sistema social, tipo rituais, símbolos, funções sociais, parentesco, migrações, redes e uma infinidade de elementos. Certo? Depois a gente tem o desenho narrativo. O que o pesquisador pode fazer? Coletar os dados sobre a história de vida e experiências de alguma pessoa para descrevê-la e analisá-las. Os dados podem ser obtidos de autobiografias, biografias, entrevistas, documentos, artefatos e materiais pessoais e testemunhos. Depois nós temos
Desenho de pesquisa de ação. Então, a pesquisa e ação tem como finalidade resolver problemas cotidianos. Seu foco é oportunizar informações que orientem a tomada de decisões para programas, processos e reformas estruturais. Show! Então, aqui a gente terminou o tópico 1. Vocês só me dão uma licencinha que eu já retorno com o tópico 2 daí. Bom, voltamos aí com o tópico 2. Então, nesse tópico 2, nós iremos trabalhar a parte de definir a amostra, coleta e análise, ou analisar os dados em pesquisas quantitativas e qualitativas, definição dos tipos de amostras de pesquisa com enfoque quantitativos, com enfoque qualitativos. Show de bola? Perfeito. E vamos fazer um recuo aqui para a gente seguir em diante nessa transição. Show. Então, aqui a gente tem a definir a amostra, coleta de análise de dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Dentro dessa introdução, a gente pode ver que a pesquisa auxilia um pesquisador nas escolhas dos métodos. Até aí tudo tranquilo. Para desenvolver a pesquisa, né? Ela deve ser especificada ainda, a amostra da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, com os dados coletados a serem analisados. Vocês vão devagarinho começando a entender um pouquinho dessas definições. É um pouco maçante, mas como vocês vão trabalhar com ela até o final do curso, vocês vão entender até lá esses passo a passos e as suas importâncias, tá? Que a gente vai falar tanto disso que vai acabar entrando na cachola. Então vamos aí para a parte definições e tipos de amostras em pesquisas com enfoque quantitativo e enfoque qualitativo, como propõe o título. O que a gente pode falar dele, dessa parte, que é um dos aspectos com maior utilidade na pesquisa e com enfoque quantitativo diz respeito a definições da população e de um universo de pesquisa, beleza? Quantitativo. E se refere a um conjunto de elementos definidos pelo pesquisador, no caso você, e que possui determinadas características. Como determinadas características? A gente vai ver ela bem descritiva mais embaixo, vocês já vão entender um pouquinho. É importante salientar que o pesquisador precisa estabelecer claramente as características da população para conhecê-la ou definir, e é essencial estabelecer quais os limites da população, para não ficar um negócio muito grande, inalcançável, porque o prazo que vocês têm, ele é limitado. Então você tem que fazer algo, a sua amostra tem que ser tão pequena quanto o prazo que você tem, para que você consiga fazer uma análise mais rápida, né? Então aqui a gente já sabe disso, situadas em torno de uma características, contudo, o lugar de tempo você tem, como explicado o exemplo aí. Em sua amostra, deixa eu puxar o exemplo para vocês verem, que é uma imagem aqui, ó. Nesse contexto aqui a gente tem aqui o exemplo, né? Em sua amostra, uma pesquisa se definiu uma população idosa do sexo masculino com idades entre 65 e 75 anos, que tenha filhos do sexo feminino e que residem na capital de Santa Catarina. Com essa demarcação, o pesquisador consegue clarificar e apresentar as características ou limites da sua população. Conseguiram entender? Olha só, o cara colocou entre 65 e 75 anos. Pô, então quer dizer que a minha pesquisa é só naquela turminha entre os 10 anos, de um para o outro. Idosos geral? Não, só do sexo masculino. Olha só, já deu uma definição bem mais ampla, certo? E que tenha filho do sexo feminino. Show de bola, né? Ó, já reduziu mais ainda. Mas e aí, eu ainda vou encontrar muita gente em todo esse Brasil. Não, ele ainda colocou que residam na capital de Santa Catarina. Nem no interior só na capital. Tem como fazer esse tipo de pesquisa? Claro que tem. Aí tá tranquilo. Aonde que ele vai buscar essas informações? Geralmente na certidão de nascimento, lá onde o pessoal registra os bebês. Por ali eles vão começar a saber quais o tipo que tem, quando nasceram, determinado daquela idade, para que ele faça a soma lá dos pais, provavelmente vão ter entre 65 e 75 anos. Beleza? Então eles vão primeiro procurar os nascidos. Então no caso ele quer saber do sexo masculino entre 65 e 75. Ele vai no cartório, no registro de nascimento,
nascimento e procura ali. Ele vai fazer a conta, né, de qual é a época que eles teriam os supostos filhos, a idade ali. Não sei se é bem esse o cálculo, tá? Mas é pelo esse caminho aí que eles vão começar a procurar e fazer a pesquisa deles. Então, a amostra da pesquisa, no enfoque quantitativo, refere ao subgrupo da população da qual é representado na figura, que está logo abaixo aí. Então, ele tinha elemento ou unidade de análise, a população como um todo e a amostra. Ficou mais claro? Devagarinho assim, com imagens, com texto, figuras, a gente vai começando a entender um pouco mais. Então, os elementos indicados nessa figura aí, a gente pode ser pessoas, estabelecimentos comerciais, pode ser ainda escolas, igrejas, sindicatos, qualquer unidade lógica relevante para o estudo. Não necessariamente tem que ser pessoas, certo? Então você, como pesquisador, pode selecionar essas amostras, bem como calcular o tamanho de cada amostra para que seja possível a generalização dos resultados de seu estudo de maneira o quê? Confiável. Show? Já a amostra nas pesquisas qualitativas é um pouco diferente. Ela vai se referir a um grupo de pessoas, eventos, acontecimentos, como comunidade, informações, documentos específicos, entre outras. É importante aqui a gente ver que o pesquisador pode ser considerado os 3 principais fatores para você realizar esse tipo de pesquisa. Quais são esses 3 tipos de fatores? O número de casos com que podemos trabalhar de maneira realista e de acordo com o resultado que a gente possui atualmente. 2. Que nos ajudem a responder a pergunta de pesquisa. 3. Se os casos são frequentes, acessíveis ou não, se a coleta dessas informações sobre elas dura relativamente pouco ou muito tempo para buscá-las. Então, dentro desses 3 contextos, a gente vai ver se é possível, dentro desses fatos. Ainda a coleta e análise dos dados da pesquisa quantitativas, a gente tem ali, o que a gente tem que fazer? Os passos: coletar os dados, quantitativo, que o pesquisador desenvolva um plano detalhado, né, fica mais fácil, com os procedimentos adequados para reunir os dados necessários para responder ou testar as hipóteses da sua pesquisa. Por exemplo, quais os fatos e os dados serão coletados, onde é possível realizar a busca dessas fontes, se eu tenho uma precisão dessa amostra, qual é o meio ou método dos dados a serem coletados que eu vou utilizar, como os dados coletados o pesquisador deve se ater de forma mais adequada para arquivar ou preparar esses dados para que possam ser analisados, como que você vai fazer isso? Então tem várias formas aí, ou responder os objetivos, ou testar as hipóteses. Vocês vão ver que são várias variantes ao decorrer que vocês vão ter à disposição. Isso muitas vezes embaralha um pouco a cabeça da gente. Então por isso que é bom a gente analisar qual é mais fácil para a nossa realidade e focar nele. Os outros você já tem que ter aí uma ideia que eles existem, mas se você já tem definido como você vai realizá-los, é tranquilo, então você não precisa ir em muitos não. Lembra que eu falei, sempre repito, que o menos é mais? No nosso caso, com certeza. Lá embaixo, num quadro que vocês vão ter, que é o quadro 6, deixa eu encontrar ele. Eu não vou ler ele todo aqui, tá, galera? Porque senão a aula vai ficar passando de sei lá quantas horas. Mas é importante vocês darem uma olhada nesse quadro. E dentro disso eu vou até, acho que aqui dá para vocês verem razoável. Vocês vão ver aqui quais as vantagens e as vantagens que tem dentro desses instrumentos. Umas breves considerações das estruturas. Aqui a gente tem o propósito geral e básico, as vantagens e as desvantagens dos instrumentos visto na sua sequência. Então, questionário, escalas, testes padronizados. O que tem aí de propósito? Obter os dados sobre variáveis de maneira relativamente rápida. Suas vantagens pode ser anônima, sua aplicação individual custa pouco, relativamente fácil de responder. Desafios: normalmente obtém um feedback detalhado dos participantes, são avaliadas atitudes e projeções não comportamentais de comportamentos, direto ou indireto. Já da observação, a gente tem ali coletar informações imparciais sobre condutas e processos. Vantagens ali, a gente tem: os eventos podem ser optados nos momentos em que ocorram, são avaliados fatos, comportamentos e não mencionados
mensurações indiretas, desafios, dificuldade para interpretar condutas, complexidade ao categorizar as condutas observadas, várias outras, e ainda pode ser cara. Análise de conteúdo, ou coletar informações imparcial sobre mensagem. É possível adaptar os eventos no momento que ocorram. São avaliadas, mensuradas indiretas, ou mensurações indiretas. Quais as suas desvantagens, dificuldade para interpretar mensagens, complexidade ao categorizar as mensagens. Como vocês viram aqui, é mais fácil de vocês verem para que lado vocês vão partir. Essa de observação talvez seja uma, mas você vai observar que tipo de empresa. Você vai ter tempo para isso, para que isso ocorra? Questionário de escalas, testes padronizados, esse talvez seria mais fácil, porque você já vai ter os dados ali, coisa e tal, o pessoal vai responder, aquela massa que você, na coleta de dados, selecionou que tipo de público você quer, em que faixa etária de idade ou qualquer coisa semelhante, fica mais fácil para até você tabular o negócio. Então, dentro dessa análise aí, a gente tem, nas pesquisas quantitativas, a análise de dados é, em primeiro momento, condicionado pela apresentação numérica e estatísticas, para que você possa gerar o seu gráfico, coloca numa planilha. Para que esses dados se transformem em números analisáveis, mais adequados para oportunizar subsídios para responder os seus objetivos de pesquisa ou ainda testar suas hipóteses formuladas, fica mais fácil você colocando ela dentro dessa parte. Depois eu vou mostrar aqui um site que eu fiz e alguns projetos que eu fiz, e eu fiz essa análise da resposta dos alunos e vou mostrar para vocês como que eu tabulei isso, tá? Vamos ver aqui ainda dentro dessas questões, a estatística descritiva. O que ela pode ser? Ela implica na descrição dos valores ou pontuações objetivas, de 1 a 10, por exemplo. O pesquisador pode apresentar a distribuição da frequência por meio de medida, mediana ou de moda, desvio padrão ou variância, bem como apresentar os gráficos e pontuações de A a Z. Já estatística inferial, eu estou aqui embaixo, estou falando desta análise de dados, estou falando da estatística descritiva e agora essa inferial, que ela tem a finalidade de testar as hipóteses e se baseia na distribuição da amostra, possibilita analisar multivariadas ou análise multivariadas e as análises paramétricas. Envolve técnicas como coeficiência de correlação, regressão linear, teste binominal e duas proporções, análise de covariância e análise de covariância, dentre outras. Então, como vocês podem ver, algumas são muito técnicas. A gente não aplica muito isso no nosso dia a dia, por isso que vocês procurem o mais fácil. Por quê? Quando a gente está no seu dia a dia, numa faculdade 100% presencial, a gente consegue estudar isso com mais detalhe e aplicar ela. Quando você aplica esse tipo de pesquisas que está propondo esse livro, é mais fácil de você entender. Quando ela é somente teórica e ainda tem uma ficha técnica de palavras muito técnica, é difícil até de entendê-la. Então você só tem que saber que ela existe e é uma opção ou não para você desenvolver. Então você já vai escolhendo no seu rascunho qual é o tipo que você vai aplicar e vai circulando aqui de outra cor. Eu gostei da estatística inferencial, então é dela que eu vou trabalhar, mas ela dá dentro dela, cabe na tua realidade, é isso que você tem que avaliar. Então são comumente realizadas com a utilização de software específico, vocês vão ver aí, tem vários. O Excel mesmo é um deles. Vamos passar. Coleta e análise de dados em pesquisas qualitativas. Importante vocês entenderem, essas que vão ser mais usadas, qualitativas e as quantitativas. Dentro desse a gente vai ter aqui várias formas de vocês aplicarem. Não esqueçam que vocês podem escolher entre uma, outra ou as duas, que ela vira mista. Mas vamos conhecer um pouco mais da qualitativa aqui. Ela ocorre nos ambientes naturais e cotidianos dos participantes, ou seja, aonde você está trabalhando ou aonde você vive. Unidade de análise. Coleta de dados são ou não são as entrevistas ou grupos focais, e sim o próprio pesquisador.
É ele que observa, entrevista, revisa documentos, conduz sessões, beleza? Então, qualitativa. Você não vai delegar essa função para outros. As variáveis fontes de coleta de dados podem envolver as entrevistas e observações, diversos documentos, imagens, produções audiovisuais, dentre outros. Dados coletados podem se apresentar de diferentes maneiras. Exemplos: pela linguagem escrita, verbal ou não verbal, pelas imagens, condutas observadas diretamente e entre várias outras. A gente tem um quadro, que é o quadro 7, que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês podem dar sequência para vocês elaborarem qual é a parte que vocês vão usar dessas principais abordagens aqui. Abordagem de coleta de dados, característica, as fontes técnicas, materiais audiovisuais, como pode ser gravado em vídeo, situações sociais, individuais ou em grupo, página, websites, coletar sons, mensagens ou e-mail ou ainda em murais, mensagens de texto, objetos favoritos, objetos de rituais. Já os documentais, são os documentos, registros e artefatos, manter um diário durante o estudo de pesquisa, coletar cartas pessoais dos participantes, analisar documentos, pedir aos participantes que tirem uma fotografia ou façam um vídeo. Já os grupos focais referem-se a reuniões de grupos pequenos ou médios de 3 a 10 pessoas, ambiente tranquilo e informal, normalmente o pesquisador que incentiva a interação dos participantes na sessão estejam habilitados para lidar com as emoções, pode acontecer, trazendo alguma coisa trágica nesse contexto de alguém que não está mais entre eles. O roteiro dos tópicos dos grupos focais podem ser estruturados, semi-estruturado ou aberto. Show? Beleza. Já das observações, a gente tem aí, passando mais tempo com o observador do que com o participante. Reunir notas de campos inicialmente, como estranho, depois com um incluído. Show? Então você vai entrar como um estranho e depois vai entrar como um incluído. Faz parte. Entrevista. Conduzir uma entrevista não estruturada com questões abertas e tomar notas da entrevista, gravar em vídeo, descrever, conduzir diferentes tipos de entrevistas, e-mails, cara a cara, grupo focal online e telefone. Essa de entrevistas é o mais utilizado por nós. Por quê? Porque hoje em dia quem não tem um celular? E o que você vai ter que investir nesse celular? Nada, porque ele faz a sua gravação, ele grava o vídeo, ele grava o áudio, ele tira a foto, ele tem tudo que você precisa. Então ele é uma mão na roda para que você consiga realizar dentro desse contexto. É uma que eu separaria para mim, certo? Porém, você tem que analisar o tempo que você tem, se as pessoas estão dispostas a te dar essa tal entrevista e assim por diante. Então tudo depende do seu problema de pesquisa ser respondido. Assim como nas pesquisas quantitativas, também nas qualitativas, a condição para análise dos dados pode ser realizada com a utilização de software específico, como o NiVivo. NiVivo eu não conheço esse cara aqui, porém a gente pode tentar já procurar ele agora aqui e ver o que se trata. É uma análise de software, pelo jeito, ele é em inglês, mas para que a gente possa ver, é só você clicar com o botão direito, Google Tradutor. Ele só traduziu alguma parte, mas deve ter alguma coisa de linguagem aqui, traduzir para o português. Aqui ele já traduziu toda para mim, acho que assim é mais fácil. Desbloqueio, string em seus dados com o melhor software de análise de dados qualitativos. Tá aqui então. Então aqui ele vai te dar uma amostra do que ele é, como você pode fazer, né, para aumentar a sua produtividade. Então deve ter alguma coisa aqui de recursos, como ele funciona, os modelos, webinários, tem até aqui ao vivo, podcast falando sobre a coisa. Então aqui acho que vai ser bem explicativo se derem uma olhada. Porém, como deu para ver, ele não é uma ferramenta em português. Então segura mais um momento que eu vou pular para o tópico 3 aí, tá? Só um minuto. Uma base menor, né? E aqui seria o tópico 3, porém eu estou gigantão aqui, né? Vamos diminuir aqui. Beleza, e aqui a gente está no tópico 3 aí, onde vocês podem ver esse elemento acontecer. Então vamos puxar um pouco esse gráficozinho que a gente fez aqui e vamos novamente puxá-lo para que vocês possam ver
animação, e o que a gente vai ver nesse tópico 3, que são os principais etapas e elementos de uma pesquisa científica, o processo de elaboração de pesquisa científica, etapas e elementos inerentes aos procedimentos metodológicos. Ok, então vamos seguir um pouquinho. Vocês seguram uns minutinhos enquanto eu chego lá. Certo? Vamos puxar um pouco essa tela para dentro. Ok? E aqui já dá para a gente trabalhar bem. O que a gente vai ver aqui? As principais etapas, né, da pesquisa. E a gente tem a introdução, que vai falar um pouco sobre a metodologia científica, que é a ciência instrumental, que delimita a aplicação de métodos e que apresenta os especificados caminhos, ferramentas e procedimentos para a elaboração da pesquisa. Dentro do contexto, a gente tem a pesquisa científica por meio da produção acadêmica, tem produção de conhecimento desenvolvidos pelas universidades públicas e privadas. Ele é um elemento caro, não são, porém, oportunizado para todas fazerem pesquisa de forma, vamos dizer assim, válida, né? Ou não posso dizer válida, mas que tenha realmente um conhecimento profundo. Vocês vão ter um conhecimento nas privadas, geralmente, um conhecimento mais superficial de como fazer o conhecimento. Mas, dando continuidade ao estudo de vocês vão acabar pegando a prática, né, de como é feito a ciência, qual é a sua importância de dar continuidade aos seus estudos. Então, a ciência é a pesquisa que você vai fazer querendo responder algo dentro desse contexto aqui. Não é que nem um TCC, aqui vocês estão fazendo um paper, né? Então ele é bem mais superficial, bem mais técnico do que aplicado. Então, o tópico tem o objetivo de apresentar etapas de elaboração de pesquisa científica e acadêmica. Todas essas etapas aqui eu vou gravar vídeo para vocês detalhadamente, explicando, pegando lá da internet um trabalho, um artigo científico aleatoriamente e trabalhando cada parágrafo para vocês para ficar mais fácil. Que aí eu vou falar numa linguagem mais povo, vamos dizer assim, né? Não técnica, mas uma linguagem informal, uma coisa mais íntima, assim, vamos dizer, né? No português mais claro. Então, dentro desse contexto, a gente tem o tópico 2 ali, dentro da unidade 3, que é o processo de elaboração de pesquisas científicas, as etapas e elementos inerentes ao procedimentos e metodológicos. O que a gente pode resumir disso aqui? A gente tem aqui embaixo uma figura dos fatores e fenômenos dos objetos de estudo de pesquisa, que a gente pode dizer que é a elaboração do trabalho científico. O que acontece? O pesquisador deve se ater a uma observação sistemática da realidade, certo? Então você tem que saber onde isso está acontecendo, a convivência social das pessoas, o momento político, tudo isso, para você poder analisar aí toda a realidade sistemática dentro dessa classe social, né, dentro dessa pesquisa, aos quais pode se proporcionar ao pesquisador uma visão mais abrangente de analisar, né, de alternativas, inclusive produzir ou ampliar o conhecimento referente à realidade observada. E o que é, de fato, do que é o fenômeno, certo? Então, quer dizer, lá está na sua teoria o fenômeno, mas de fato na aplicação, na observação, na realidade, é outra bem diferente desse fenômeno. Então aí é que é onde vai ter diferença da descrição para vocês. Então aqui a gente tem o fato e o fenômeno. O que é um e o que é o outro? Fato, algo que existe na realidade, independentemente de qualquer interpretação, julgamento ou enfoque prévio. Já o fenômeno é o fato percebido no ângulo de interesse de um determinado saber científico. Então a gente tem dois exemplos ali embaixo, o objeto de estudo da ciência, que ele vai ser mais direcionado ao foco, que é o fenômeno. Portanto, é um objetivo de estudo da ciência, já que atualmente não existe recursos metodológicos e conceituais que possibilitem o estudo do fato em sua totalidade. Esse limite é metodológico e impede o estudo integral do fato. Um mesmo fato pode ser investigado considerando os diversificados fenômenos que existem e que o representam. Já lá no fenômeno, a gente tem um exemplo, que é o fenômeno, o exemplo, uma sala de aula de uma escola,
em primeiro momento, uma sala de aula é uma escola. E é um fato, existe na realidade, mas quando se objetiva, por exemplo, verificar seu desenho físico e estrutural, está dando enfoque na sala de aula considerando o ponto de vista de como foi construída, o que a transforma em um fenômeno arquitetônico ou artístico, ou ainda histórico. Outras questões podem surgir com o objetivo de, por exemplo, desmistificar a organização das características na sala de aula do que se refere à relação com a aprendizagem, o que transforma o fato sala de aula em um fenômeno educacional. Deu para entender mais ou menos o contexto, quando ele é fato e quando ele é um fenômeno. O fato é a realidade e o fenômeno é do ponto de vista do que você quer avaliar dentro do fato. Tranquilos? Aqui a gente vai ter as fases, bem tranquilo, que é as fases que eu vou falar lá, que é a ideia, que é o tema ou problema, formulação do problema objetivo, desenvolvimento do referencial teórico, valorização do alcance do estudo, elaboração da hipótese e definições das variáveis, desenvolvimento do desenho do pesquisa, definição e seleção da amostra, coleta de dados, análise dos dados, elaboração do relatório de resultados. Então, legal. Aqui vai dar o passo a passo aonde vocês vão chegar, as 10 fases, tá? Que vocês vão ter que elaborar. Então, relativamente falando, a gente vai dar um resumo entre as ideias que o tema, que o livro nos propõe, tá? Falando sobre cada uma deles em resumo, que é mais ou menos o vídeo que eu tinha gravado para vocês lá. Mas aqui eu vou me basear no livro, porque no livro vocês vão fazer a prova através dele. Então, não posso fugir do que está escrito aqui, mas se eu puder acrescentar alguma coisa, logo que eu farei. Considerado um documento elaborado, pesquisa se refere à descrição de um processo. Se escolhe um tema ou a ideia e se define um problema, ou ainda um ou mais objetivo da pesquisa. É essencial, por meio da elaboração de uma revisão literária, desenvolvimento e referencial teórico, descrição do método, critério e procedimentos para solucionar o problema ou responder os objetivos, debate sobre o que foi investigado, apresentar os resultados alcançados. Resumidamente é isso. Agora, desmistificando cada um deles, o tema e a ideia se referem ao assunto que o pesquisador tem interesse e objetivo ou desejo de estudar e produzir a pesquisa. É preciso levar em considerações alguns elementos para gerar ideias mais produtivas de pesquisa, a saber. Então, quais são essas? Ele diz aí, as boas ideias intrigam, estimulam e excitam o pesquisador, pessoalmente. Quanto mais a ideia estimular ou motivar o pesquisador, mais ele irá se envolver no estudo e mais predisposição terá para vencer os obstáculos que surgirão ou que surgirem. Show? Primeira pergunta aí que você vai se fazer. As boas ideias de pesquisas não são necessariamente novas, mas originais. Muitas vezes é necessário utilizar estudos anteriores ou adaptar a formulações vindas de pesquisas realizadas em contextos diferentes, tipo computador. Tudo se copia, nada se cria. Lembra que eu te falei? Vocês vão pegar então algo que já existe e transformar. Você não pode copiar, senão é um plágio. Você vai transformar a ideia de 2, 3 autores em uma nova. As boas ideias de pesquisa podem servir para elaborar teorias e solucionar problemas. Dentro desse contexto, a gente tem aí as boas ideias podem servir para gerar novas perguntas e questionamentos. Às vezes, um estudo consegue gerar mais perguntas do que respostas e não necessariamente deixa de ser uma pesquisa, certo? Mesmo que você não alcance o resultado esperado. Você ficou com mais dúvida ainda. Beleza, isso quer dizer o quê? Que seu estudo cabe mais pesquisa. Você pode dar uma continuidade nele na sua pós-graduação, assim em diante, e assim formar uma nova pesquisa referente ao assunto. Então, dentro dessas fases aí que a gente está vendo, a gente tem aí o pesquisador se atenta a estruturar as ideias de pesquisas mediante o esboço mais claro e formal do que deseja investigar, organizando, mesmo que de maneira mais genérica, todas as informações que influenciam ou possuem relações com a ideia ou tema de pesquisa escolhido.
A escolha de pesquisa ou perspectiva dessa perspectiva pode ser, por hora, apenas para explicitar ou direcionamento da qual será o ponto de vista atribuído pelo pesquisador. Viram aqui? Nem tudo tem que ser uma coisa do além, você vai reinventar a roda. Às vezes é só para apresentar o seu ponto de vista dentro dessa perspectiva, no primeiro momento. Um tema pode resultar em vários problemas de pesquisa e o pesquisador deve considerar importância científica, o escopo e os prováveis resultados dessa pesquisa. Toda pesquisa deveria começar com a escolha ou uma formulação de um problema, beleza? Como eu venho sempre falando para vocês lá no início. Toda pesquisa deveria começar com uma escolha ou formulação de um problema. O problema difere do tema por ser mais pontual e direcionado ao que, de fato, se pretende investigar. Por isso, aparece como segunda fase do processo de pesquisa e não o primeiro. Legal? Que está ali na figura 5. Contudo, deve considerar, por exemplo, a sua viabilidade de execução. Por esse motivo, é possível delimitar qual contexto, situação ou ambiente a investigação será realizada. Diante disso, algumas sugestões úteis. Quais são elas? Sugere-se formulá-lo como uma pergunta. O pesquisador precisa ter a capacidade de delimitar o problema, averiguar de que forma a pesquisa se relaciona com as produções acadêmicas ou com as produções acadêmicas. Ao escolher o objeto de pesquisa, o pesquisador deve verificar se outros aspectos da investigação foram resultados anteriormente e de que forma este relato difere e se baseia no relato anterior. Descreva a relevância do problema a ser investigado. Como assim? Os motivos, justificativas, por que esse problema é importante? Faz essas perguntas para você que vai te ajudar. Deve explicar o porquê o problema merece uma nova pesquisa, porque você já viu que ele tem uma certa resposta. De repente pode ser porque não é atual. Descreva a relevância dele para o mundo acadêmico, para uma comunidade ou as empresas num todo. Relevância que a pesquisa apresenta pode ser relevância então científica, como comentei, as tendências e as inovações que já estão defasadas às outras, oportunizadas pela essa pesquisa, em alguns casos justificativa, a qual o pesquisador apresenta uma relevância, por exemplo, aplicar dentro do ambiente de trabalho, pessoais ou profissionais, também pode ser dentro desse contexto, mas lembrando que ele tem que ser dentro de um contexto onde pode ser replicado. Apresentar viabilidade, o problema deve ser delimitado em uma dimensão viável, certo? Que é possível você fazê-la financeiramente e eticamente possível de ocorrer. Nada que você vai buscar informações, tipo informações pessoais que não pode ser divulgada ou que não é do conhecimento do dono dessa realmente pesquisa, foi ouvido por terceiros. Então é bom vocês saberem se a pessoa autoriza ou não antes de colocar ao público. Leituras científicas acerca do problema de pesquisa, entre o que? Artigos relacionados ao tema de pesquisa que sejam relevantes, que vai ajudar vocês a confirmar o que vocês estão falando, né? Que não estão inventando a roda, que seja relevante, lógico. Deve citar as referências ou referenciar somente trabalhos pertinentes a questões específicas, artigos considerados fontes primárias, que a pessoa fez realmente a pesquisa e não o input, que ele está falando de uma... Você pegou uma pesquisa que o cara está falando de um outro pesquisador que aplicou. Está sendo bem claro, fontes primárias, aí você pode usar como secundária. Demonstrar a continuidade lógica entre a pesquisa anterior e a presente, o que o cara aplicou, e a recente que você viu, se você fizer uma comparável dentro desse contexto. Aqui tem um quadro bem interessante. Tem aqui ainda as fases, tá, que a gente vai ver, mas vocês podem dar uma... Lá no quadro 8, dá uma ênfase sobre este tema aqui, que ele está falando formulações quantitativas e qualitativas, que vai ajudar vocês a terem um norte melhor aí. Enquanto isso, eu vou lendo os outros plaquinhas lá em cima, tá? Objetivo geral. O problema que se pretende resolver com o desenvolvimento de pesquisa deve ser escrito obrigatoriamente com o verbo no infinitivo, impessoal. Isso eu vou colocar para vocês uma lista de verbos para que vocês utilizem no trabalho de vocês e não precisam aí ralar muito, né? Já vou deixar bem certinho lá no seminário 3.
Já tem seminário 1, seminário 2 e o seminário 3 que eu vou gravar agora. Aí vocês vão lá, que já vai ter bastante coisa legal para vocês lá. Aqui ele já te dá algumas também. Ó. Os objetivos específicos. Recomendo utilizar 3 a 5 objetivos específicos. Verbo no infinitivo, como caracterizar, determinar, buscar, aplicar, avaliar, classificar, descrever, distinguir, aumentar ou enumerar, explicar, selecionar, e tem um monte que vocês vão vendo aí. Vocês podem até fazer tipo uma pesquisa. Quais são essas partes de verbos que eles usam nos trabalhos acadêmicos? Todos eles que vocês vão ler, que é logo vocês não vão aproveitar, a grande maioria deles, vocês vão colocando ali o final, né? Na busca ali, coloca ali verbos terminados dentro do contexto ali, terminado com A, com I, com E. Vocês já vão ver que ele vai trazer vocês para verbos que vocês podem usar dentro do trabalho de vocês. É uma dica. Bom, após a formulação do problema, mediante a apresentação do objetivo, bem como dos objetos de pesquisa, o pesquisador deve se ater à aproximação do que se refere à teoria. Implica em desenvolver uma perspectiva teórica que envolve 2 etapas principais. Quais são elas? A revisão analítica de literatura e a construção de marcos teóricos, beleza? Dentro desse contexto, vocês vão ver que está lá na figura da fase 3, na figura 5. Porém, vai ter um outro aqui que vocês também podem dar uma olhada. O que significa cada um deles? Mesmo que eu já dei uma pincelada, ele dá um resumo para vocês aqui, ó, na figura 6, tá? Que é o desenvolvimento de perspectiva teórica. Então aqui ele vai dizer para vocês, eu não vou ler essa parte, revisão literária e o marco teórico, que eu já falei ele de vocês. Mas aqui ele está resumido, vocês vão saber qual deles liga em que e como que eles são feitos para ajudar vocês a seguir essa parte ali da figura 5, né, na fase 3. Depois, mais embaixo, a gente tem um outro quadro, que esse aqui eu vou ler com vocês porque ele tem uma certa pertinência, que é esse quadro aqui. Diferenças na extensão e utilização da literatura na pesquisa qualitativa e quantitativa, né, ou quantitativa e qualitativa. Quais são as diferenças aí? Pesquisa com enfoque quantitativo. Quantitativa de literaturas citadas no início do estudo. Então, substancial, utilização da função da literatura no início do estudo. Fornece uma direção racional para o estudo. Exemplo, aprimorar a formulação de perguntas. Já ali na outra, na quantitativa, qualitativa, medidas sem que a revisão da literatura dificulte que os dados ou a informação surjam dos participantes e sem limitar a visão do pesquisador de outro estudo. Auxiliar em definições, assim como justificar e documentar a necessidade de realizar o estudo. A utilização literária, a gente tem aqui confirmação ou não da previsão prévia emanadas da literatura, bem como ter subsídio teórico para auxiliar na justificação de comprovação ou não das hipóteses testadas numa decorrência da coleta e análise do dado. Essa parte aqui em especial demonstra com o fato de você colocar as citações dentro do seu trabalho, ele vai confirmar as suas hipóteses. Se você estava realmente com a razão ou não, se ela era real ou não, ou qual delas era funcional, certo? Então aqui é um jeito de você confirmar ela, ter referências para comprovar os resultados. Então ela sempre vai te ajudar. É bastante fala, né? Torcendo meio que direto aqui, mas vai dar certo. Minha água já está acabando. Qualquer coisa eu dou mais uma paradinha, mas a gente já está no tópico 3. Vou tentar ir até o final. Na figura 5 ainda, lá em cima, a gente tem lá, após a elaboração do objetivo de pesquisa e da definição do problema, o objetivo da pesquisa, bem como do desenvolvimento da perspectiva teórica para aproximação teórica, na fase 4, lá daquelas figuras que eu mostrei para vocês, lá em cima, implica em o pesquisador delimitar visualização ou o alcance dos estudos. Pode ser conduzida mediante a classificação de pesquisa. Então a gente tem os métodos que a gente vai ver a seguir ali. Quais são esses principais métodos, né, da linha de raciocínio? São dedutivos, indutivos, hipotético-dedutivos, dialético e fenomenológicos.
aqueles que a gente viu lá em cima, que era um pouco complicado. E ali dentro desse a gente tinha ali os tipos de abordagens, que pode ser quais? Quantitativa, qualitativa ou misto, que é os dois integrados, né? Tempo de pesquisa, estudos transversais, a longitudinais. Vocês têm que ver aí qual é o tempo que você levaria para fazer esse tipo de pesquisa que você está colocando lá no seu objetivo problema. Então, não pode ser um problema tão profundo do jeito que você não consiga realizar em tempo hábil. O objetivo da pesquisa vai ser de que jeito? Exploratória, descritiva, explicativa ou correlacional. Procedência dos dados, primário ou secundário. Resultado, alcançados, tipos de pesquisas, base ou aplicada. Então, dentro dessa parte aqui que vocês estão vendo, deixa eu até colocar lá para vocês verem aqui, vocês vão escolher, na fase 5, a gente tem ali a elaboração das hipóteses e a definição das variáveis. Então, fase 5, a elaboração das hipóteses e da definição das variáveis é amplamente mais utilizados em pesquisas quantitativas. As hipóteses referem uma suposição elaborada para explicar o que se desconhece, soluções provisórias para um problema. As hipóteses devem ser formuladas com o subsídio lógico de observações do próprio pesquisador. No entanto, devem ser capturadas por meio de outras fontes de informações, como produções científicas anteriores que debateram a mesma temática. Então lembra lá, né, que a gente viu. Vocês vão pesquisar vários autores do mesmo problema de pesquisa, porém vocês vão selecionar aqueles que realmente vão ter mais intimidade com o que você pretende ali no seu tema de pesquisa, tá? Então não pode fugir muito. Não é porque o cara fala daquilo que ele vem ao encontro que você vai descrever, certo? Beleza. As hipóteses não são necessariamente verdadeiras. Podem ser ou não comprovadas. São explicações provisórias. Certo? Já está dizendo hipóteses. As hipóteses em pesquisas quantitativas são formuladas e consideradas as variáveis que podem estar relacionadas ou não com o problema, que pode oscilar e cuja variação pode ser medida ou não na observada. Exemplo, as variáveis são o gênero, motivações intrínseca em relação ao trabalho, o atrativo físico, a aprendizagem de conceitos. Vocês vão dar uma olhada aqui em cima, eu já tinha mencionado ele lá em cima, mas a gente vai falar isso mais profundamente, mais detalhadamente a seguir. Ele ainda diz que as hipóteses nas pesquisas com enfoque qualitativos possuem uma função diferenciada. São mais gerais, emergentes, flexíveis, contextuais e conforme a pesquisa avança, caso o pesquisador perceba alguma necessidade, as aperfeiçoa, vai reescrevê-las, se precisar. Já na fase 6, a gente tem aí o termo de desenho, que se refere ao plano de ação e estratégia criado para obter as informações que se deseja. Aonde está a fase 6, professor? Vai estar lá embaixo, depois do UNE, bem aqui, fase 6. Então a gente vai ver sobre o desenho aqui que ele diz: em pesquisa com enfoque quantitativo, o pesquisador utiliza o desenho de pesquisa para analisar as hipóteses formuladas em um contexto determinado que estão corretas ou para fornecer evidências a relativo ou a respeito das diretrizes de pesquisa, desde que ela não tenha hipóteses, certo? Já o desenho nas pesquisas com enfoque qualitativo estão relacionados com a abordagem geral que o pesquisador utiliza durante a pesquisa. Diante disso, o desenho na pesquisa com enfoque qualitativo se efetiva mediante a realização das atividades que abrangem no ambiente em que a pesquisa será realizada, na permanência no campo, na coleta e na análise dos dados, até a possível geração de uma nova teoria. O componente prático da escolha de um desenho de pesquisa está na definição do tipo de pesquisa. Então, definir se a pesquisa é experimental ou não, etnográfica ou não, beleza? Já lá na fase 7, a gente vai ter aí, que implica na definição e na seleção da amostra. A fase 8 diz respeito à coleta de dados. A 9 refere à análise dos dados. A 10 é a elaboração do roteiro de resultados, que se refere à formulação escrita da pesquisa, escolha de como o pesquisador pretende
formalizar a pesquisa e torná-la pública. Show? Devagando ainda por esse contexto, deve-se detalhar as fases e elementos que abranjam o problema ou os objetivos e o objetivo de pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa ou da perspectiva teórica, a visualização e alcance da pesquisa, as hipóteses, bem como a definição da amostra e de onde os dados serão coletados e quais as estratégias para análise de dados. Outro elemento que deve ser apresentado no relatório do projeto de pesquisa é o cronograma, finalidade de detalhar as atividades relativas e execuções ou execução do projeto, data de início e término de cada uma delas. Então não esqueçam dessa parte, tá? Em algum tipo de cronograma, o pesquisador pode informar quantas pessoas estarão envolvidas na execução de cada atividade. Exemplos: pesquisador 1, pesquisador 2, orientador, que a gente tem que colocar lá no paper. Lembra de vocês? Essa informação vão estar lá, bem no início. Custo financeiro ou materiais específicos de cada atividade. No nosso caso, a gente não vai chegar a gastar dinheiro com isso, porque a grande maioria vão fazer de trabalho já que estão na internet. Vai ser aquela de pesquisa contextual, né, onde vocês só vão fazer a descrição. Não vão nem observar, em muitos casos, pelo menos agora, nesse momento, né? Dentro desse contexto, vamos fazer que você está dentro de um contexto, você ia criar um portfólio, que é cria um diário de pesquisa. Ele pode se chamar de portfólio, que também é conhecido como diário de pesquisa, onde você vai fazer um rascunho de tudo que está acontecendo para depois você jogar dentro do seu trabalho. Sugerem a descrição, como diz aqui, informações de sentimentos, mudanças, aprendizados e demais desdobramentos como uma forma de aprender e desenvolver o máximo possível com o andamento da pesquisa. O documento pode ser útil para apresentação oral ou pública da pesquisa. Beleza? Quando você vai fazer a defesa. Então, no rascunho, você pode usar coisas que você não descreveu com suas palavras mais técnicas. Então, esse portfólio ou relatório, o pesquisador deve apresentar todas as referências das fontes utilizadas para nortear a sua pesquisa, para confirmar a sua pesquisa, nortear. Atenção às normas de formatação. Como vocês viram, ali a gente vai seguir a ABNT. Porém, esse trabalho, os primeiros já vem pré-formatado. Então, você só vai seguir ali. Aconselho para vocês já treinando, pegar aquele lá, olhar cada uma dessas formatações e criar um documento do zero, tá? Para que vocês aprendam realmente a formatar. Deve-se reduzir manuscritos longos, eliminando as redundâncias e verbosidades, jargões, as evasivas e o uso excessivo da voz passiva e a prosa mal construída. Então, tirar o famoso enche-linguiça, tá, galera? Eu vou escrever bastante disso, falando, chegando em lugar nenhum, só para acabar logo o número de laudas que eu tenho que escrever e deu. Laudas e folha, para vocês saberem. Então, não façam isso, porque o seu trabalho com certeza vai ter uma nota inferior. O pesquisador deve apresentar precisão e clareza. Termo utilizado deve ser claros, o significado com que estão sendo utilizados. Recomenda-se também o uso de tempo gramatical interpessoal, escrito no presente. Exemplo: pode-se, percebe-se, é possível concluir que. Então já separa essas palavras que ele está dando aqui como pincelada e vai colocando no ladinho lá no seu trabalho. E assim que der, você vai utilizando eles, que ele já vai ter uma cara bem mais bonita, né? Para você ler, para você ir seguindo em diante. Leitura complementar. Diretrizes metodológicas elaboradas de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né? Então, introdução aqui para vocês entenderem um pouquinho, que ele vai ter várias coisas aqui, ó, definições de revisões sistemática, vai ter definições de meta-análise, de como que funciona, importâncias das revisões sistemáticas. É mais teoria, como eu falei com vocês. Vocês não vão aplicar isso aqui nesse primeiro momento, mas aqui ele vai dar alguma coisa, ó, como vocês vão fazer um resumo sistemático, quais são as perguntas, ou o que pode alimentar o trabalho de vocês, pois a limitação das revisões sistemáticas, recursos necessários, etapas fundamentais para a revisão, população, intervenção, controle, desfecho,
Isso vai ajudar bastante vocês entenderem. Intervenção medicamentosa, neste caso, né, que seria mais parte farmacêutica, né, psicológica, intervenção, procedimentos. Esse aqui é para quando vocês já tiverem mais lá no final do curso, vocês vão vir até ele. Mas vocês já podem dar uma lida, porque sempre é bom, né? Eu quero saber. E aqui vai ter. Então vocês nunca nem ouviram falar daquilo ali e vocês já vão ter uma noção. Qualquer coisa, pessoal, se vocês tiverem muita dificuldade para ler a apostila, vocês podem vir. Eu não sei se essa nova atualização tem a parte de leitura aqui, mas geralmente eles tinham, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui, se ele tem de leitura. Revisão, ferramentas, que ele pode ler para vocês, tá? E é bem interessante. Deixa eu só encontrar aqui, porque ele teve uma nova atualização. E antes aqui, ó, voz, ó, ler em voz alta. Aí você vem aqui, seleciona, ele começa a ler daqui, ó. Então é uma ferramenta muito boa mesmo para que vocês consigam dar linha aqui, né? E conseguir ir adiante. Beleza, então, meu povo. Hoje, então, seria isso. Vou editar aí a nossa, com certeza, o nosso vídeo aqui, assim que der, e coloco para vocês e a gente mata a unidade 2. O que mais interessa para a gente aí, nesse primeiro momento, é a unidade 3, que ela vem ricos de citações, ela vem rico de várias coisas, de informações bem pertinentes mesmo. Aí eu vou gravar provavelmente na aula ao vivo, porque eu já estou com o meu PC aqui todo funcionando de novo, né? E aí a gente consegue fazer um trabalho mais interessante aí. Tranquilo então, galera? Então vocês ficam com Deus, fiquem bem. Um bom final de semana, boa semana aí para todos nós, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Beleza, galera? Então fiquem bem aí e fui. Até mais. Valeu, até o próximo encontro.